Olá! Hoje eu quero conversar com você sobre a Portaria 458, que foi publicada no dia 5 de maio de 2020 e que vai instituir as normas sobre a Política Nacional de Avaliação da Educação Básica. Uma coisa importante da gente observar é que ele diz a portaria que ela vai tratar de exames e de avaliações. O Enseja é um exame, o Enem é um exame, o SAEB é uma avaliação. O SAEB é o Sistema de Avaliação da Educação Básica. Ele acontece todo ano, não era assim. O SAEB acontecia ao final de cada etapa, mas agora a gente vai ver que a política nos trouxe mudanças. O Enseja, o Exame Nacional de Certificação das Competências de Jovens e Adultos, ele é a certificação do ensino médio daquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de estudar, que fazem a educação de jovens e adultos ou um supletivo, e elas prestam a prova do Enseja para se certificar. Isso antes era feito pelo Enem, mas desde o ano passado isso foi separado do Enem. E o Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio, de avaliação do ensino médio. Então veja bem que o Enem não nasce como um processo seletivo de universidade, mas ele vira processo de ingresso na universidade e ele também serve para avaliar se as competências do ensino médio foram alcançadas. Uma coisa importante da gente observar é que aqui tem a definição do que vem a ser o SAEB, que ele é um conjunto de instrumentos, ou seja, o SAEB não é só uma prova. O SAEB é composto de formulários na área de gestão, de formação de professores, na área de investimentos, ele tem várias dimensões. O SAEB é um indicador da escola, é um indicador coletivo. E o Enem já é um exame, um resultado individual. Por isso a gente não deve fazer ranking de Enem, porque o Enem ele é um resultado individual. Vamos dar um exemplo. Se o aluno foi muito bem no Enem, eu posso afirmar que aquela escola é boa? Pode ser que ele tenha estudado muito. E vamos falar o contrário. Se o menino foi muito ruim no Enem, tirou uma nota muito baixa, eu posso dizer que o professor não deu aula ou que aquela escola é ruim? Às vezes ele não prestou atenção, ele não fez as coisas que deveria fazer. Então, o Enem é uma nota individual. O SAEB é um indicador, é uma nota da escola. Por quê? As provas do SAEB são diferentes, são 20 e poucas provas. Elas são dadas para alunos que fazem essa prova. Então, vamos entender uma coisa. Se um aluno vai bem, o outro vai bem, o outro também, e as provas são diferentes, quer dizer que eu posso sim dizer que aquela escola fez um bom trabalho. Mas não é só isso. Tem os formulários que vão aferir uma gestão, como que a gestão acontece, a formação desses professores, como que são as dimensões de estrutura física, tudo isso interfere nos resultados. E aqui vai dizer aqui na política que o SAEB ele vai avaliar a qualidade das etapas infantil, fundamental e médio. E isso nos surpreende, porque a educação infantil nunca foi avaliada pelo SAEB. Não dessa forma que eles estão pensando, mas já sabemos que não será feito provas, porque a lei não permite que a educação infantil seja avaliada por meio de provas. Serão formulários a serem preenchidos. Então, é muito importante que você, como gestor, cuide muito bem para que essas respostas sejam as mais sinceras e honestas possíveis, para que os números possam ser realmente reais. Então, é importante que a gente responda esses formulários com muita ética, com muita verdade. O SAEB, então, é esse conjunto de instrumentos que vai nos permitir avaliar a qualidade da educação básica. A gente tem os objetivos do SAEB e veja bem, eu grifei aí para você prestar atenção. Um dos objetivos é criar uma cultura avaliativa, a cultura da avaliação. O Brasil não tinha cultura da avaliação. É importante você fazer os exames, as avaliações, para que você possa ter indicadores educacionais. Para a gente produzir os indicadores, a gente tem que ter uma ferramenta para fazer isso. E o SAEB é uma dessas ferramentas. E ele permite avaliar a qualidade e a equidade e a eficiência na educação. Então, como ele tem um caráter comparativo, porque ele trabalha com TRI,
que é a teoria de resposta ao item, que é uma teoria de correção, ele nos permite comparar resultados, fazer uma sequência histórica dos resultados. E isso vai fazer com que a gente possa alimentar as políticas públicas. As políticas públicas, elas devem ser definidas em cima de demandas realmente essenciais. Olha só, se a gente identifica através dos formulários que foram preenchidos que a escola tem um problema de formação de professores e que de aprendizagem não é tanto, que os alunos estão na média ali, na nota que eles tiraram. A gente então tem que investir no processo de formação. Ao invés da gente gastar dinheiro comprando materiais, comprando coisas para os alunos, vamos investir na formação. Às vezes a formação do professor está ok, mas foi identificado que há um problema na gestão. Não há uma gestão democrática, participativa, então a gente vai precisar investir políticas públicas na área de gestão. Então é muito importante que os resultados sejam fiéis, que as pessoas que preencham isso façam de forma ética e de forma fiel. E, por fim, desenvolver a competência técnica e científica na área de avaliação educacional. Alimentar os profissionais do INEP, os profissionais da educação, com dados estatísticos confiáveis. As dimensões da qualidade para avaliação. Então, olha só que dimensões que serão avaliadas através dos formulários que eu citei. O atendimento escolar, o processo de ensino e aprendizagem, o investimento, os profissionais da educação, a gestão, a equidade, a cidadania, direitos humanos e valores. Tudo isso poderá ser visto através da avaliação que será feita. A periodicidade. Mas vamos prestar atenção nisso. Houve uma mudança. Vê que eu grifei ali de lado, anualmente. O SAEB sempre era feito em final de etapa. A gente tinha o SAEB ali no final do 2º ano para avaliar a alfabetização. A gente tinha no final do 5º ano para avaliar os anos iniciais. No 9º ano para avaliar os anos finais. E no 3º ano, na 3ª série, para avaliar o ensino médio. Mas agora está dizendo a lei que ele será aplicado anualmente e de forma censitária. Se você já me acompanha há muito tempo nas minhas palestras, eu sempre sinalizei que era uma questão de tempo para que o SAEB fosse aplicado tanto na rede pública quanto na rede privada. Porque antes ele era censitário, e censitário significa todo mundo, somente na rede pública. E agora ele também será aplicado na rede privada. A rede privada era por sorteio e ela podia declinar do convite de participar. E ela vai trabalhar em cima da Base Nacional Comum Curricular. Ou seja, as matrizes do SAEB serão novas matrizes dentro do que a Base Nacional Comum Curricular nos propõe. O SAEB vai ter que propiciar a aplicação de quê? De provas e questionários, avaliar distintas dimensões. Então veja que o SAEB ele é diferente do Enem. Ele vai avaliar as habilidades e competências descritas na BNCC, aprendizagem, mas ele também vai avaliar aquelas dimensões que eu citei, de gestão, de professor, de investimento, de equidade, de igualdade. Tudo isso será contemplado nos questionários do SAEB. O que a gente vai fazer com os resultados? O que a política diz? Primeiro, ela vai produzir indicadores. Para produzir indicadores, a gente tem que ter evidências. Então, o SAEB vai trazer esses dados, eles serão tabulados e eles vão produzir os indicadores. Aplicação dos recursos públicos, aonde que eu vou colocar o dinheiro, aonde que é melhor, aonde que está precisando. O aprimoramento dessas políticas também, a comparabilidade e formar uma série histórica. Isso é muito importante, porque às vezes a gente diz, no governo tal os alunos melhoraram nisso, nesse governo eles pioraram naquilo, ou melhoraram nisso. Como que a gente pode dizer isso se a gente não tem um instrumento de comparação? Porque através da correção da teoria clássica, você não pode comparar. Porque às vezes o elaborador elaborou num ano uma prova muito fácil, no outro ano elaborou uma prova muito difícil. Mas com a TRI,
a teoria de resposta ao item, você pode sim comparar os resultados longitudinalmente. E isso vai permitir uma série histórica. E a gente também vai permitir a difusão de diagnósticos de pesquisa na área de educação. Porque o SAEB vai sempre nos dizer, isso aqui precisa melhorar. Os alunos avançaram em português, mas não avançaram em matemática. Então, ele também vai trazer esse caráter diagnóstico para a gente mostrar isso para a sociedade. Aí a gente tem outra coisa que é sua utilização como mecanismo único, alternativo ou complementar para o acesso à educação superior, especialmente a ofertada pelas instituições federais. Opa, isso aqui eu quis circular. Porque isso aqui é novidade. O SAEB nunca foi um instrumento de entrada na universidade e agora ele será. Eu vou explicar no final de que forma que eles vão usar o SAEB para entrar no ensino superior. E veja bem que ele também vai ser anual e ele vai ter devolutivas pedagógicas. Ele não era anual, já expliquei, agora ele vai ser anual e o resultado do SAEB agora vai valer muito. Ele vai ter o quê? Uma possibilidade de seu ingresso no ensino superior. E ter acesso aos programas de financiamento. Ele também vai ser um indicador para aprovar ou não o financiamento. A nota do SAEB vai possibilitar isso. O público-alvo. Quem que vai fazer o SAEB? Todos os alunos das escolas públicas e privadas de zona rural ou urbana matriculados na educação básica. Então, veja bem que agora o SAEB é para todo mundo. Não é só como amostra na rede privada e a gente tem que ficar atento a isso. O INEP vai editar o regulamento de excepcionalidades, ou seja, mas os quilombolas também vão fazer SAEB, mas a comunidade indígena, não sabemos ainda como o governo vai normatizar isso, nós temos que aguardar as orientações do INEP. O INEP vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que definir os objetivos, definir os instrumentos, a abrangência, implementar as pesquisas de campo e definir as estratégias de divulgação dos resultados, uma vez que esses resultados devem ser públicos. Então, o INEP vai definir quais os instrumentos, como é que vai ser a prova, e vai aplicar como, e vai ter dinheiro, porque se a gente aumentou o universo tanto assim, antes não era todo o país, vai ser digital? Provavelmente, porque a gente vai ter uma versão do Enem digital. Então, provavelmente, a gente vai caminhar também no futuro para ter um SAEB digital. O Enseja, ele é, já expliquei, o exame que vai certificar as pessoas, os jovens e adultos no ensino médio. E a matriz do Enseja será dentro das habilidades da BNCC e ele pode ser usado para certificação. O objetivo do Enem. Então, vamos ver agora o Enem. A gente já viu qual que é o objetivo do SAEB, fazer diagnósticos, trazer indicadores, alimentar políticas públicas, identificar realmente as demandas que o país tem. O Enem, ele vai aferir o domínio das competências e habilidades esperadas no final da educação básica. Então, o Enem, ele nasce lá atrás com o objetivo de ser o Exame Nacional do Ensino Médio e depois ele vira o processo seletivo. Ele tem um objetivo, eu quero ver se o aluno percorreu essa educação básica e se ele realmente tem o domínio dessas competências e habilidades. Agora nós vamos ver então o que fazer com os resultados do Enem. A gente já viu o que fazer com o resultado do SAEB e agora a política nos diz que o Enem vai servir primeiro para uma autoavaliação do aluno. O aluno se ver, como é que ele está e como é que ele tem que investir na formação dele para entrar agora no mercado de trabalho que o espera. Aperfeiçoamento dos currículos do ensino médio. A gente tem aí os resultados do Enem, nos mostram, tá dando certo, tá dando resultado? Como é que estão os índices dos alunos de forma comparativa? Como é que estão as notas? Estão muito baixas? Isso nos serviu para fazer a reforma do novo ensino médio, que não estava sendo eficaz, os alunos não estavam aprendendo e foi necessário investir numa reforma. Então, os indicadores, os índices do Enem,
eles servem também para nos ajudar a reformular o currículo. Utilização do exame como mecanismo único, alternativo ou complementar para o acesso ao ensino superior. Veja que aqui se repete o artigo lá do SAEB. Quer dizer que o Enem não acaba. O Enem também continua sendo um instrumento de ingresso na universidade, mas depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. E a gente tem também o acesso aos programas de financiamento. A nota do Enem, ela também é usada em programas de financiamento de estudo para o aluno. E serve de seleção para ingresso em diferentes setores no mundo do trabalho. Muitas empresas olham esse desempenho entendendo que o aluno que tem uma nota alta no Enem consolidou algumas coisas que são desejáveis que ele tenha para ingressar no mercado de trabalho. E o desenvolvimento de estudos e indicadores sobre a educação brasileira, ou seja, a gente tendo aí os indicadores comparativos, porque eu já expliquei que o Enem também é corrigido pela teoria de resposta ao item, que nos permite comparar resultados de um ano para o outro, entre estados, entre escolas. Então, veja bem que a gente pode comparar esse desempenho individual do aluno com outro colega. A gente pega essa nota do Enem para ver como que esse aluno está caminhando. O artigo 21 diz o seguinte, ele vai ser realizado anualmente, o Enem já é realizado anualmente, então ele continua anual, mas tem uma coisa aqui, novidade. Com a possibilidade de aplicação de várias edições. Então, há pessoas que defendem que não pode ter um Enem por um ano só. Você deve ter um Enem no meio do ano, você deve ter um Enem no meio do semestre, no meio do trimestre. Então, várias edições para possibilitar as pessoas entrarem na universidade. E o INEP vai tornar pública as matrizes. Então, o Enem, como a gente tem uma base nacional comum curricular nova, o Enem não vai ser com a matriz antiga. O INEP vai elaborar uma nova matriz e vai publicar essa matriz do Enem para que a gente saiba o que vai ser cobrado. A gente vai ter uma novidade aí em 2020, que é o Enem Digital, vai ser feito em caráter experimental. Os 101 mil primeiros alunos que se inscreverem nessa modalidade vão poder fazer. Os outros vão fazer Enem no papel mesmo. Vai ser uma versão de fazer uma tentativa, um teste, fazer uma aplicação para poder ver como que vai se comportar esse movimento aí da aplicação digital, tá? E o restante dos alunos, eles vão fazer no papel. E até 2026, é o que o MEC diz, ele vai fazer um fim da aplicação em papel. O Enem vai ser totalmente digital. Por isso, a gente tem uma pista de que é possível que o SAEB também se valha dessa modalidade. Bom, aqui a gente tem como que vai funcionar. No primeiro ano, em 2021, o menino faz a prova do SAEB. Ele acumula esse resultado, faz o segundo ano em 2022, ao final do ano ele faz o SAEB de novo. Acumula esse resultado, ao final de 2023 ele faz o SAEB. Ele junta essas três notas e faz um SAEB seriado e não um Enem seriado. Então, olha só, o SAEB seriado vai ser a junção dos resultados dos anos de 2021, 2022 e 2023, que vai permitir o ingresso na universidade. Mas ele também tem a opção de fazer o Enem ao final do terceiro ano. Suponhamos que ele entenda que a soma dessas notas deu um número muito baixo, que o curso que ele quer não vai dar. Ou então, a gente também tem os egressos. O Enem, ele não vai acabar, porque há pessoas que não passaram por esse processo longitudinal e seriado do SAEB e que a única forma de ingresso na universidade vai ser o Enem. Então, o Enem não acaba, mas a gente tem aí uma lógica de que ao longo do tempo, se continuar assim, a gente tem uma renovação das gerações. Então, a gente vai sempre tendo pessoas que estão na escola, que vão fazendo o processo seriado do SAEB e que eles entram, então, na universidade por causa disso. Então, nós vamos ter dois processos seletivos, SAEB seriado e Enem. Continua o Enem para que possa possibilitar as pessoas que não começaram a participar desse SAEB seriado
de ingressarem, então, na universidade. Atenção, ponto de atenção, porque a gente sempre norteou os nossos currículos, o nosso ensino médio, os materiais didáticos em cima da matriz do Enem. Agora nós temos que prestar atenção, a matriz do SAEB é diferente da matriz do Enem. E a gente tem agora um processo seletivo que também vale vaga na universidade. A matriz do SAEB também tem que ser observada. Eu não posso olhar só para a matriz do Enem e trabalhar em função dela. Eu vou ter que fazer o quê? Um híbrido entre as duas matrizes. Eu vou ter que olhar, e o que o SAEB está cobrando no primeiro ano, na primeira série? Porque às vezes eu vou jogar esse conteúdo lá na segunda série, mas o menino vai ficar prejudicado no SAEB. Então vai ter que haver o quê? Um diálogo entre a matriz do SAEB e a matriz do Enem. E a gente tem que ficar muito atento a isso. Porque todas as duas matrizes estarão dentro da BNCC. E elas serão publicadas e a gente vai ter a oportunidade de fazer o quê? Um cruzamento da matriz do SAEB com a matriz do Enem. Esse cruzamento é que vai nortear a elaboração do seu novo ensino médio. Muito obrigada por estar comigo. Depois a gente vai gravar outras coisas sobre a reforma do ensino médio, sobre itinerários formativos. Então, se você está aqui com a gente, continua, porque tem muito mais coisa para a gente fazer com você.